Boa noite, estamos aí ao vivo, mais uma live, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu tirar o som aqui. Arte, um convite à transgressão. Hoje quero dividir com vocês algumas coisas que vêm acontecendo. Salve, salve, boa noite. Deixa eu só clarear um pouco a minha tela, que está muito escuro. Pronto, agora sim, agora tá legal. Agora eu consigo ler todo mundo. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Já faz uma semana que eu não faço nenhuma live, né? Então hoje deu saudade, deu vontade de fazer. A gente está organizando um evento de uma série de lives aqui nos próximos dias. Deixa eu só mexer nessa luz aqui. Aí, acho que agora ficou bom. Então, nós estamos numa sequência aí de trabalhos que vai trazer uma série de lives, e eu gostaria de conversar algumas coisas aqui com vocês, dividir alguns pensamentos, alguns sentimentos que têm pautado as minhas próximas decisões, ou as minhas decisões para os próximos passos, digamos. E vai ser bastante interessante poder dividir isso com vocês. Como de costume, eu vou desativar os comentários, porque eu não sei fazer lives com comentários ligados. Desde já eu dou boa noite a todos, mas eu consigo me concentrar melhor assim. Deixa eu ligar o ar-condicionado. É o seguinte, por que eu coloquei esse nome nessa live? Arte, um chamado à transgressão. Porque transgredir é ultrapassar barreiras, transgredir é romper limites, transgredir é ir além do que já está posto como limite, né? Como cerca, como um traço de onde você não passa. Então, transgredir é ir além. E sempre que nós nos propomos a ir além, nós experimentamos transformações. É impossível experimentar transformações se não irmos além. E quando eu falo ir além, eu não estou necessariamente falando de geograficamente. Eu não estou falando de ir para algum lugar. Eu não estou falando nem tampouco de fazer alguma coisa. Às vezes o ir além é questionar as próprias crenças. Às vezes o ir além é pôr em xeque seus próprios paradigmas. Às vezes, ir além é você se perguntar se aquilo que você está fazendo da sua vida é o que você continuará ou desejará continuar fazendo por mais 10 anos da tua existência. Ultimamente, eu tenho... Assim, se eu fosse... Eu sou um cara muito das palavras, sabe? Eu sempre procuro uma palavra que defina bem o que eu tô sentindo, o que eu tô vivendo naquele momento. E algumas palavras ultimamente têm orientado ou vem me trazendo muitos sentidos. Uma delas é urgência. Urgência não no sentido de pressa. Urgência não no sentido de fazer de qualquer maneira para terminar logo. Não, a urgência é a consciência de que não temos tempo a perder. Nós estamos vivendo hoje uma fase da nossa existência como civilização muito afetada por uma quantidade enorme de informações.
e nós estamos expostos constantemente a essa quantidade enorme de informações. E isso faz com que nós absorvamos coisas que nem faz sentido para nós. Mas pelo fato de estarmos expostos, nós acabamos absorvendo. Eu gostaria de pedir para você que está assistindo, clicar aqui no aviãozinho e enviar para outras pessoas também, convidar. Não precisa ser desenhista, tá? Essa live eu quero fazer porque, aliás, eu estou fazendo porque eu quero falar da sequência de 5 lives que começará no dia 3 de agosto, onde eu quero trazer algumas reflexões, que daí hoje eu vou falar sobre isso. Mas enfim, o fato de nós estarmos muito expostos, isso acaba gerando uma necessidade de priorizar algumas coisas e, consequentemente, descartar outras. E isso, consequentemente, nos gera uma necessidade de sermos mais assertivos naquilo que a gente quer pra gente. Então, essa palavra urgência para mim, ela significa mais seleção, ser mais seletivo, ser mais criterioso na escolha do que eu quero para mim, das pessoas que eu quero perto de mim, dos assuntos que eu quero absorver, dos vídeos que eu quero assistir, das palestras ou podcasts que eu quero ouvir, das músicas até mesmo que eu quero ouvir. Ou seja, é ser seletivo, porque isso vai construindo em nós uma percepção de mundo que nos permite ir além. Ir além, conforme eu disse, a arte é um chamado à transgressão, é um chamado a ir além, é um chamado a olhar para as coisas com um olhar diferenciado, com um olhar diferente, com um olhar de novidade, sabe? Um olhar de descoberta, um olhar do tipo, o que tem aqui que eu ainda não percebi? O que tem aqui à minha volta ou dentro de mim que está me fazendo, que está me trazendo essa inquietação, que está me fazendo mal, que tem me feito pensar sobre isso, que tem me feito questionar as coisas que eu tinha como verdade até ontem. Então, esse movimento que eu quero trazer nas lives, nas próximas lives que vão acontecer a partir do dia 3, e que vocês vão ser constantemente atualizados aqui no Instagram, eu venho passando por alguns momentos, assim, olha, eu gostaria que você assistisse essa live realmente entendendo que cada coisa que eu estou dizendo aqui não foi pensada, sabe? Não foi pensada, não tem nada escrito em lugar algum aqui perto de mim, e eu quero realmente que seja algo que nasça como fruto de uma consciência que vem buscando um conhecimento, um crescimento, uma insatisfação. Mas, Charles, buscar insatisfação, sim. Sim, às vezes é necessário buscar insatisfação como um impulsionamento para que nós possamos sair do lugar, para que nós possamos romper limites, para que nós possamos desobedecer certas coisas que tínhamos como verdades absolutas, sagradas, imutáveis. Então, eu quero dividir com vocês uma consciência que vem crescendo em mim de uma forma muito boa, até mesmo. Eu percebo que tem muita gente que vem me mandando mensagem com medo, com insegurança, a vontade de viver da arte, muita gente sensível, muita gente com um olhar diferenciado, muita gente que você percebe na escrita, na forma como se expressa, que tem um olhar artístico, que tem uma mente artística, que tem uma alma sensível, artisticamente falando, e que muitas vezes não sabe para onde ir, sabe? Não sabe para onde ir por quê? Porque aceitou viver de uma forma comum dentro de uma rotina aceitável. E uma das coisas que eu vejo quando eu olho para a história
Porque a gente estuda história não é para entender o passado, a gente estuda história para aprender ou entender o presente. Quando eu busco na história dos meus ancestrais, dos meus antepassados, de tudo aquilo que os livros nos confirma como verdade, como fomos construídos, como o nosso eu veio ganhando moldes, formas para nos tornar quem somos, eu entendo melhor o meu presente. Eu entendo porque eu sou quem sou. Eu entendo porque eu penso o que penso e decido pelas coisas que decido. Então, quando eu olho para a história, eu percebo que uma das, entre tantas, porque isso eu quero falar nas próximas lives, uma das características de pessoas que se entregaram à arte, e quando eu falo se entregar à arte, não é que você vai abandonar tudo. Você trabalha numa empresa, você tem um bom salário, aí você fala, vou abandonar tudo, vou ser artista agora. Não estou falando disso. Eu estou falando de entregar uma vida onde você pode, de alguma maneira, cultivar o seu prazer pela arte. Cultivar através daquilo que você faz, através daquilo que você aprecia, através daquilo que você admira, aprende, conhece, desenvolve, absorve, percebe. Então, é sobre isso que eu estou dizendo. Todas essas pessoas, ou a maioria delas, quando eu olho para a história, elas foram extremamente transgressoras no tempo em que viviam. Elas questionavam o bom senso. Elas questionavam a política. Elas traziam um olhar mais humano, um olhar mais abrangente, um olhar que, visto de uma perspectiva mais distante, conseguia transmitir através das suas obras, através das suas poesias, das suas músicas, das suas pinturas, das suas telas, enfim, conseguia de alguma maneira transmitir a grandeza que há por trás de toda a evolução da nossa civilização como homens. Coisas que permeiam o nosso inconsciente e que nos torna muito mais humanos e menos imediatistas. Muito mais, com uma visão muito mais ampla, no sentido de que a vida é muito breve nessa existência que estamos. E eu venho aprendendo muito nesses últimos tempos, ao ler alguns livros, a ler alguns autores, ao ler e conhecer a essência de alguns pensadores e artistas, e eu percebo que um traço é uma linha tênue que os une e que os iguala de certa maneira, é essa consciência da brevidade do tempo diante dessa perspectiva tão ampla da história, da civilização, do homem. Você já parou para pensar que daqui a 30 anos, talvez, um pouco mais, os livros de história, sabe esses livros que hoje são lidos no ensino médio ou no fundamental, que conta fatos que ocorreram no século XVI aqui no Brasil, descobertas, guerras, colonizações, exploração, escravidão, tudo isso está sendo contado de 500 anos atrás, 5 séculos atrás. Talvez daqui 100 anos, eu falei 40, 50, mas não, vamos mais além. Talvez daqui 100, 200 anos nós nem vamos estar mais aqui. Mas a nossa geração vai se tornar fatos históricos, com muitos indícios comprobatórios, muita coisa que pode ser vista, medida, sentida, observada, analisada, compreendida. Porque hoje nós temos poucos indícios do passado, dos artistas do século XVI, XVII, nós temos poucas referências, nós temos algumas poucas histórias que contam, que de alguma maneira nos ensina algo, e que até hoje é atual,
né, até hoje soa como atual, porque fala da natureza, fala da ambiguidade do homem, fala da sua capacidade de desejar, de sonhar, de crescer, de ser, de ambicionar, de dividir, de compartilhar, de aprender, de desenvolver, de inovar, de renovar, de ressignificar. Essa é a capacidade do homem, é atemporal essa capacidade. Essa capacidade não se dá agora quando temos acesso ao Google, à internet, a lives assim, ou entre outras. Essa capacidade do homem é inerente do homem, já nos acompanha desde sempre. E ela se manifesta em todo o andar da carruagem, em todo o percorrer da história. E eu venho observando que nós pensamos na arte de uma forma muito imediata. E quando eu digo nós, eu tô reduzindo o todo a um pensamento comum, a um pensamento que nos iguala a todos realmente, que tem esse olhar muito raso para a arte. Que tem esse olhar, e quando eu digo nós todos, eu estou incluindo. Eu não estou falando para você de cima de um pedestal, falando para você, vocês aí que estão aprendendo, tal. Não, eu estou aqui, igual a você, aprendendo junto com você, acordando e despertando no mesmo tempo que você, e percebendo que eu, como artista e com lugar de fala na internet ou pelos meios de comunicação, eu muitas vezes não estou cumprindo o meu papel de transgredir os paradigmas, de romper os limites, de questionar o que está posto, de inovar os pensamentos, de despertar consciências, de transformar realidades. De alguma maneira, sim, mas eu me pergunto, será que não daria para eu estar fazendo isso de uma forma mais assertiva, consciente, como fruto de uma compreensão, de um aprendizado, de uma consciência de fato? Porque eu só consigo externalizar aquilo que uma vez já foi internalizado, já foi percebido, já foi aprendido, já foi apreendido, já foi absorvido. E hoje, e quando eu digo hoje, é hoje mesmo, hoje, dia 21 de julho, eu acordei inquieto. Eu acordei inquieto porque eu percebo essa urgência das coisas. Sabe? Eu percebo que o agora tem se tornado urgente. E da mesma forma que isso amplia a minha consciência do agora, acomete também o meu ser de ansiedade. E é onde eu preciso ter o quê? Clareza, lucidez, calma. Eu preciso ter um distanciamento da realidade para saber estrategicamente de que forma eu posso interferir neste presente de maneira que ele possa redundar transformações no futuro. Eu não posso, de forma alguma, ter o meu olhar imediatista. Eu não posso ser alguém que reage. Eu preciso ser alguém proativo. Eu preciso ser alguém que interfere no curso da história. Existem coisas que são inexoráveis, são coisas que eu não tenho controle, né? O tempo, um acontecimento, um acidente, algo que não está ao meu alcance. Mas quais são as coisas que estão ao meu alcance? Quais são as decisões que eu posso tomar que pode transformar ou transgredir a minha rotina? Eu preciso transgredir a minha rotina. Você percebe? Bom, como essa live vai ficar
aqui salva, eu acho, se não der bug. Vou falar de uma forma mais pensativa sobre isso. Você percebe que se você olhar para a tua vida e lembrar, sei lá, considerando que a maioria que está aqui assistindo é adulto, tenta lembrar da sua adolescência. Seus 12, 13 anos, se você tinha seus pais ou tem seus pais e convivia com eles, você pode lembrar das cenas. Lembra das cenas da sua casa? Do almoço, seu momento que ia para a escola, a hora que você chegava em casa, o que tinha de mistura, do que você brincava, quem eram seus amigos favoritos, assim, quem eram as pessoas que você recebia em casa, com quem você jogava um videogame, com quem que você jogava uma bola na rua, na quadra, quem eram os meninos que você paquerava na educação física ou as meninas que você paquerava na educação física. Se você voltar no tempo dessa adolescência, você consegue resgatar um sentimento que ficou lá atrás, que nos dava a impressão, olha só, nos dava a impressão de que aquele momento que nós estávamos vivendo duraria mais tempo. Parece que a gente não tinha noção de que algumas pequenas escolhas ou decisões ou acontecimentos que surgissem naquela trajetória mudaria totalmente o curso da nossa vida. Uma mudança de casa, uma separação dos pais, uma mudança de cidade, o término de uma relação, um novo emprego, o ter passado em algum concurso, ou ser aprovado em alguma faculdade, que era totalmente em outra cidade diferente da que você esperava, e aí você fica totalmente distante daquela realidade que você chamava de vida, que você chamava de rotina. Você percebe que para a rotina deixar de ser rotina, precisa apenas de algumas coisas muito simples. Sabe? Um fator que muda na chave, a rotina já toma uma outra direção, se torna uma outra vida. Você se torna uma outra pessoa, porque cada vez que acontece algo que interfere na sua rotina e transgride aquilo que você chama de vida para o conhecimento de uma novidade, de uma nova experiência, de um novo lugar, de novas pessoas, de novas amizades, aquilo ali se torna crucial para virar a sua vida numa direção totalmente diferente da que você, às vezes, vinha vivendo. E quando a gente vai amadurecendo, a gente vai ficando mais velho, eu não digo todos, porque eu converso com gente da minha idade que parece que ficou lá nos 15 anos, não mudou nada. Mas, às vezes, a vida vai tomando um rumo que, se você tiver consciente, você vai absorvendo, você vai aprendendo, você vai percebendo, você vai olhando para trás e você fala, nossa, até ontem era assim. Nossa, semana passada eu me lembro como hoje eu estava fazendo isso e agora já mudou totalmente o rolê, já são outras pessoas, já são novos ares, já são novos sentimentos. Parece até que eu não sou o mesmo. Olha que louco. Não sei se você já experimentou isso. Hoje, durante o dia, eu escrevi nos stories sobre isso. Acontecimentos que algumas coisas acontecem, sabe? Alguém querido morre, e você precisa mudar, mas algumas coisas você decide. E tem muita gente que não decide.
Tem muita gente que, se não acontecer uma tragédia, não morrer alguém, não acontecer algo assim inesperado, se não acontecer assim sabe, se a vida não te passar a perna em algum momento, se você não for traído, se nada acontecer, você também não decide nada na sua vida. E a sua vida se torna uma repetição de rotinas, constantemente. E você tem a ousadia de flertar com a arte. Só que eu vou te dizer uma coisa, a arte, quando você flerta com ela, é um convite a transgredir a repetição da sua rotina. Por quê? Porque a arte, ela mexe com o seu olhar. A arte, ela mexe com as suas sensações. A arte, ela mexe com as suas fantasias, com a sua capacidade de sonhar para além da realidade dos fatos imediatos. Então, se você é uma pessoa que de alguma maneira flerta com a arte, de alguma maneira ela te encara nos olhos e você, coraçãozinho balança, você precisa alimentar a sua coragem de tomar decisões. Tomar decisões de escolha na sua vida. De tirar da sua vida coisas que não te fazem bem. De escolher ficar perto de pessoas que contribuem para o seu crescimento, para o seu aprendizado, para a sua evolução, para a expansão da sua consciência. Tem uma música do Engenheiros do Havaí que chama Dom Quixote. E tem um trecho, eu não sei falar a música inteira, depois você pesquisa, Dom Quixote, do Engenheiros do Havaí. Tem um trecho que fala assim, puro sangue puxando carroça. Eu vou achar enquanto eu falo aqui. É um puro sangue puxando carroça, é assim que a pessoa se sente. Ela sente que ela tem um potencial absurdo, ela sente que dentro dela tem uma libido por viver, por produzir. É intenso o sentimento, a carne se arrepia, o coração se emociona, os olhos flertam, mas ela trava. Ao invés dela tomar decisões, ao invés dela fazer escolhas, ela trava. Ela fala, não sei, vai que não dá certo. Não sei, vai que as pessoas não gostam. Não sei. Olha a letra, eu vou falar só essa partezinha porque a letra é longa, talvez não faça nem sentido, mas talvez faz. Muito prazer, meu nome é Otário. Vindo de outros tempos, mas sempre no horário. Peixe fora d'água, borboletas no aquário. Muito prazer, meu nome é Otário. Na ponta dos cascos e fora do páreo. Puro sangue puxando carroça. Um prazer cada vez mais raro. Uma aerodinâmica num tanque de guerra. Vaidades que a terra um dia há de comer. Ás de espada fora do baralho. Grandes negócios, mas pequeno empresário. Muito prazer, me chamam de Otário. Depois você ouve. E quando você flerta com a arte e não tem a coragem de decidir... Charles, mas quando você fala de decisão, o que você quer dizer? Essa é a vibe que eu quero trazer para você nas próximas lives, a partir do dia 3 de agosto. A partir do dia 3 de agosto, eu quero trazer em cada uma das lives características que fortalecem o seu poder de decisão. Mas características de onde? De onde você está tirando essas características? Daqueles que transgridem, daqueles que fazem história, daqueles que criam tendências, daqueles que transformam realidades, daqueles que despertam consciência, daqueles que renovam
o lugar aonde eles estão sem sair do lugar onde eles estão. É como eu escrevi hoje. As minhas maiores viagens não se dão quando eu saio. Porque as minhas maiores viagens são quando eu olho para dentro de mim e eu transgrido as minhas crenças. Eu questiono as minhas dúvidas. Eu olho na cara dos meus medos e eu falo, mano, e aí? Quando que você vai? Quando que você para de fazer isso? Quando que você decide estudar esse assunto? Quando que você organiza a sua agenda e para de ser a agenda dos outros? Quando que você vai aprender a dizer não? Quando que você vai colocar limite na sua generosidade para que ela seja justa e não seja ingênua? Quando? Então, eu percebo que são decisões que só dependem de mim. São decisões que, quando forem tomadas, vai imprimir transformações radicais na minha vida e, consequentemente, em quem eu vou me tornar. Porque todas as vezes que aconteceu algo que quebrou a rotina, malandro, a vida deu uma reviravolta assim que você fala, para que eu quero descer. Sabe como é que é? E nas próximas lives que vão acontecer a partir do dia 3, nós ainda estamos decidindo como vai ser. Se vai ser... Dia 3 cai numa quarta-feira. Essa com certeza vai rolar. Dia 3. A próxima provavelmente será no domingo. Logo após o dia 3. Eu não estou com calendário aqui nem nada. Mas é só você ir acompanhando os stories aí. Eu quero me basear na história de pessoas que, através de pequenas decisões, transformaram aquele gesto quase que, se não, por que não dizer, num ritual de passagem. Quando eu falo ritual de passagem, eu posso mencionar, por exemplo, o símbolo do nascimento, o símbolo do batismo. Vamos lá, no batismo, independente de você ser católico, evangélico, espírita, todas as religiões, de certa forma, ou até mesmo aqueles que não têm contato com a religião, sabem o que é o batismo. O batismo é um ritual que declara, que declara o sepultamento de uma velha natureza para o nascimento de uma nova natureza. No judaísmo, por exemplo, existe a circuncisão. E que também eu vou trazer esse assunto nessa live, porque como eu vou falar de ritos de passagem, eu preciso entrar em alguns assuntos que te tragam certo conhecimento da importância desses ritos na compreensão nossa como pessoas. Talvez você nem conheça, você fala, mas o que me interessa isso? Só que a partir do momento que você entende o significado disso, você implementa na sua vida ritos, costumes e hábitos que têm o poder de sepultar antigos comportamentos para o surgimento de novas atitudes. É como se você saísse de ser o cara tímido para se tornar uma pessoa ousada. E como que acontece isso? Ritos. Mas será que é possível? É possível. Isso aconteceu na minha vida, aconteceu comigo. E eu posso contar histórias que, quando aconteceram, eu não tinha consciência de que aquilo era um rito que estava formando em mim um hábito que proporcionaria uma transformação de pensamento, de consciência, de comportamento, o que a gente chama de metanoia, né? Hoje à tarde eu ainda compartilhei que é de um verbo grego antigo que representa transformação de consciência. E que na religião
traduz essa palavra como se fosse arrependimento. Só que não é o arrependimento que você pode pensar como remorso, sabe? Aquela coisa de você ouvir o que eu estou dizendo aqui e falar, nossa, isso aí serve para mim. Isso aí serve para mim. Não, eu vou tentar mudar a partir de agora. Não, não vai mudar. Isso aí não muda. Quantas vezes, quantas coisas você já assistiu e que serviu para você, que você fala, agora, nossa, isso aí, nossa, para mim, isso aí foi para mim direto. Agora eu vou fazer diferente. Uma semana você já está fazendo tudo igual de novo. Por quê? Porque não houve metanoia. Não houve transformação de consciência. Sabe? Não houve a virada de chave. Houve apenas um acesso à informação que, pela sua inteligência, entende que faz sentido e você fala, ah, isso aí é para mim. Só que não existe força, sabe, de atitude dentro de você para levar a cabo aquela decisão. E metanoia é isso. Na religião, traduz-se metanoia por um arrependimento que produz frutos. É um arrependimento que produz frutos. E a gente vai falar mais disso mais adiante, porque não é o tema de hoje. Se não houver essa metanoia, esse arrependimento, e esse arrependimento que eu digo não é lamento, sabe? Não é aquela coisa, ai, nossa, tô tão arrependido de ter feito isso. Não tô falando disso aí. Não entenda arrependimento com essa conotação rasa que muitas vezes a gente trata as palavras. Não, é um arrependimento visceral. É uma coisa que mexe nas suas vísceras, sabe? Que mexe na sua... que te traz um incômodo. É quase igual você comer uma coisa estragada e enquanto você não botar pra fora, não fica leve. Manja? Então, são coisas que você começa a acessar, compreender, entender que, mano, você não consegue ser a mesma pessoa depois daquilo. Você não consegue, aquilo te incomoda, aquilo te perturba, aquilo te dá comichão, aquilo te envergonha, aquilo te dá inquietação. Você não consegue mais ficar exposto à opinião dos outros e à agenda dos outros e à obediência dos outros. Você não consegue mais porque você começa a flertar com uma realidade que te convida à transgressão. Imagina que você está num lugar fechado e você consegue olhar pelo vão de algo que você fala, o quê? É isso que eu quero para mim. Só que para você fazer isso, você vai ter que infringir as leis. Você vai ter que quebrar as regras. Você vai ter que dar um passo ousado. Você vai ter que desagradar alguém. E se a gente buscar, ó, só para você ter uma ideia, cara. Só para você ter uma ideia. Se a gente buscar na história, todos os grandes artistas ou pessoas que tinham uma consciência para além do seu tempo, fizeram isso. Não precisa, pode ser pessoas reais, pessoas que marcaram a história, pode ser personagens, viu que à tarde eu perguntei, personagens que te inspiram. E todo mundo veio trazendo alguém, né? Muito legal ver o pensamento de cada um. Só que acontece que isso não pode ficar somente no mundo da sua imaginação, da sua fantasia. Não pode ficar, ai, nossa, que legal, me inspira tanto a história daquela pessoa. Há uma diferença entre você se inspirar na história daquela pessoa e você estar disposto a transgredir para alcançar um estado de consciência. Não alcançar o que aquela pessoa alcançou. Dane-se, eu não quero saber se alcançou dinheiro, se ficou rico, se foi para outros lugares, viajou o mundo. Não é isso, cara. É você alcançar, é você romper os limiares dessa sua vida comum e alcançar ou acessar um estado de consciência que transforma quem você é. Transforma quem você é. Sabe? A ponto de, quando você encontrar com as pessoas que um dia conviveram com você, as pessoas ter que te ouvir para entender quem que você se tornou. Fala, cara, você está totalmente diferente, você não fala mais como... você não fala mais como a gente. Até o seu jeito de falar, seu jeito de olhar, seu jeito de ser.
Mudou. Olha só, você não é mais a mesma pessoa. Entende? Você causa esse estranhamento. Por quê? Você não estranha mais aquela realidade, porque aquela realidade, ela sempre foi familiar para você. Mas aquela familiaridade não aceita mais você de volta. Porque quando você flerta com a arte e a consciência que nasce disso faz você enxergar uma vida muito mais ampla. E eu não estou dizendo ampla no sentido de que você vai viajar ao mundo, pode ser, mas essa consciência de brevidade, de urgência, sabe? De deixar sua marca, de transformar vidas, de expandir, de despertar pessoas, sabe? De ferir sentimentos, de mostrar a sua arte mesmo de forma genuína, visceral. Quando você experimenta isso, não dá mais para ficar ali. Sabe, aquela realidade não suporta mais você. Lembrei de uma outra música. Eu sou amante das letras, sempre. E aí Quando Fui Chuva, acho que é assim que chama, do Luiz Chiari, que canta junto com a Maria Gadu. Quando Fui Chuva. É isso, canção de Luiz Chiari. Olha que letra, ó. Depois você pesquisa. Quando já não tinha espaço, pequena fui. Onde a vida me cabia apertada. Pensa na perspectiva de alguém que está flertando com a possibilidade de viver as suas paixões. Pela arte, pelo seu talento, pela sua verdade, pela sua pela sua verdade genuína, sabe? Pela essência genuína de quem você é. Do que te encanta, do que te transforma, do que te seduz, do que te faz se sentir vivo, viva. Quando já não tinha espaço, pequena fui. Onde a vida me cabia apertada em um canto qualquer, me acomodei. Minha dança, meus traços de chuva. E o que é estar em paz para ser minha e assim ser sua. Quando já não procurava mais, pude, enfim, nos olhos teus, vestidos d'água, me atirar tranquila daqui, lavar os degraus, os sonhos e as calçadas. E assim, no teu corpo eu fui chuva, jeito bom de se encontrar. E assim, no teu gosto eu fui chuva, jeito bom de se deixar viver. Quando já não tinha espaço, pequena fui, e quando já não procurava mais, e assim, no teu corpo eu fui chuva, mas peraí, tô chegando na parte que eu quero. Nada do que eu fui me veste agora. Nada do que eu fui me veste agora. Sou toda gota que escorre livre pelo rosto e só sossega quando encontra sua boca. Claro, é uma letra romântica que está falando com alguém, mas eu acho muito massa essa parte que nada do que fui me veste agora. Não cabe mais na realidade que foi. Não cabe mais nos gostos que tinha. Não cabe mais nas verdades que defendeu. Não cabe mais na vida que construíram para você e chamaram de sua. A arte é um chamado à transgressão. É um chamado à imoralidade do bom senso. Não tem como, cara. Só que tudo isso é feito com muita consciência. Não é a transgressão no sentido da desobediência. Não é a transgressão no sentido... mas não é no sentido de fazer o mal, sabe? Ofender, machucar, romper, estragar. Porque quando a sua liberdade avança sobre a liberdade de alguém, isso não é liberdade. Isso é egoísmo, é desrespeito.
E eu tô falando tudo isso porque o que eu quero trazer nas próximas lives a partir do dia 3 são lições que eu absorvo na história e que eu vejo na minha vida, momentos em que eu decidi, momentos que eu não decidi, mas a vida fez. Por exemplo, a morte. Quando morreu meu pai, por exemplo, é óbvio que eu já esperava que aquilo aconteceria. Ele já vinha mal há anos. A gente já vinha cuidando dele na cama. Mas quando aconteceu, morreu. Eu me lembro que um primo meu, mais velho do que eu, inclusive eu estava com ele ontem, ele falou para mim, quando acontecer, você não pode se desesperar. É você que vai tomar as decisões do que fazer, de buscar ajuda, de resolver papelada, de correr atrás de tudo. Ou seja, não dava para eu ficar, né, sequestrado pela minha emoção. É uma das características. Você não pode se deixar sequestrar por suas emoções quando você flerta com a possibilidade das transgressões. Você não pode se deixar levar. E aí quando aconteceu, eu lembrei do que ele me falou, claro que doeu, meu pai morreu no meu colo. Eu estava levantando a cabeça dele na cama para a enfermeira pentear o cabelo dele. E a enfermeira dele, que na época, isso há 6 anos atrás, tinha 50 anos, agora ano passado ela faleceu de Covid. E a hora que eu levantei a cabeça dele para ela pentear o cabelo dele, que ele era bem cabeludinho assim, a hora que ela foi pentear o cabelo dele, ele respirou fundo assim, deu aquela respirada. E eu fiquei esperando ele soltar. E eu fiquei olhando, fiquei esperando ele soltar. E não soltava. E ficou ali parado. E parou. E não aconteceu mais nada. Na hora minha mãe entrou no quarto. E aquilo você fala, meu Deus, será que é verdade? Será? Será que morreu? Será que é assim que morre? É assim que acaba? Parei ali e fiquei... Aí a enfermeira falou, faleceu. Literalmente o verbo expirou, né? Ali ele inspirou e entrou em outro estado. E aquele acontecimento mudou muita coisa. Mudou a rotina, mudou as decisões, mudou as escolhas, mudaram os valores, a consciência acessou um lugar que era desconhecido. É como se você esticasse a mão e tateasse para além do que os seus olhos viam. A realidade mudou. O pai não está mais. Não está mais. Ele já não estava fazia um tempo, porque ele já vinha, né, naquele estado. Então a gente já estava em processo de luto, já estava velando ele ainda vivo, porque a gente sabia que era questão de pouco tempo. Mas o que eu quero dizer com tudo isso não é para te emocionar, não é para nada disso, é para você entender que algumas coisas acontecem e outras só acontecem se você fizer. Só acontece se você mudar, só acontece se você sair, só acontece se você aprender a dizer não. Só acontece se você aprender a dizer sim. Só acontece se você aprender a olhar na cara do teu medo e falar, eu tenho medo sim, mas eu vou fazer com medo mesmo. E o que pode acontecer? Pode acontecer uma desgraça? Pode acontecer uma tragédia? Se você fizer com medo? O que pode acontecer? No máximo é dar errado. E o que tem? Presta atenção no que eu falei lá no início. Quando você flerta com a arte, o seu olhar
expande para você olhar a sua vida por uma perspectiva muito mais ampla. Você para de olhar para a sua vida desse olhar imediato, que só vê agora, amanhã, a rotina, o depois, o que vai comer, o que vai fazer, o que vai comprar, que conta vai pagar, o que vão dizer. Você só fica olhando o agora, o imediato, o medo das suas decisões. Quando você flerta com a paixão da sua arte, ou a arte da sua paixão, você se distancia do imediato e você entende que a sua vida não se resume numa decisão que você tomar e deu errado. Ah, mas Charles, isso é ser imprudente. Tá, então, a partir do momento que você olha com essa consciência, começa então a elaborar estratégias aplicáveis para que você consiga transformar informação em conhecimento, conhecimento em atitude, atitude em transformação, transformação em crescimento pessoal, expansão de consciência. Transforma o teu jeito de falar, transforma o teu jeito de olhar para a situação. Transforma o teu jeito, até o jeito que você olha para o teu medo vai ser diferente. Se você hoje olha assim, você vai passar a olhar assim. Ele vai continuar existindo, só que quem mudou é você diante dessas decisões. Tem gente que tem medo de pagar para ver. Entenda que eu não estou falando para você deixar de ser prudente. Não. A prudência, ela caminha junto com as suas decisões, o bom senso. Só que, o que você está chamando de bom senso? Covardia? Às vezes você chama a sua covardia de bom senso. Às vezes você chama o teu medo de prudência. E quando você muda o nome do medo, ele não deixa de ser medo só porque você mudou o nome. Ele continua sendo medo. Na verdade, é você que está vestindo o teu medo com uma roupa e chama ele de prudência. Não vai acontecer nada. Entende? E eu quero pegar na tua mão nessas próximas lives e compartilhar histórias que aconteceram comigo e o que eu aprendo com grandes homens e mulheres que mudaram o curso da história. Que mudaram o curso não somente para aquele mundo imediato que eles viviam, mas para além daquilo. A decisão que eles tomaram ecoou para as próximas gerações. Chega até nós. E eu não estou falando de personagens, não. Tá? Você pega Jesus de Nazaré. Eu não sou nenhum religioso, mas eu gosto de história. Eu aprendo com a história. Eu cresço através da história. Eu tiro lições que são atemporais e que me faz enxergar a vida de um prisma ou de um ponto de vista que a vida se torna um objeto de estudo. Uma sala de aula. É onde eu absorvo conhecimentos, é onde eu conheço pessoas, é onde eu descubro mentalidades, é onde eu aprendo com alguns erros, é onde a vida é um laboratório, se torna um laboratório, para eu construir a narrativa que vai transformar a minha vida por meio de tomadas de decisão. Metanoia. Metanoia. Vocês viram o story que eu postei? Transformação de consciência. Eu postei o story, vou deixar ali, depois você lê. E no dia 3 começa essa jornada de 5 lives. Serão 5 lives para pegar na tua mão e te ajudar no seu poder de decisão. O que é metanoia? Mudança essencial de pensamento ou de caráter. Mas dá para mudar de caráter, né? E tem gente que fala assim, isso aí é o gênio forte. É gênio forte, isso aí é a natureza da pessoa, não muda não. Isso aí não muda não. Muda. Mudança de pensamento ou no sentimento.
Tô tentando achar a Wikipedia, que fala de uma forma mais... Mas enfim, depois vocês procuram aí. Achei. Wikipedia aqui, ó. Metanoia. Do verbo grego antigo, no seu sentido original, significa mudar o próprio pensamento. Olha que louco isso. Mudar o próprio pensamento. Ou seja, você tem a condição de mudar a sua própria capacidade de pensar. Porque quando muda a sua capacidade de pensar, muda o seu poder de decisão, a sua capacidade de agir. Se não mudar o pensamento, não muda. Você pode até mudar as coisas que você faz, mas se não mudou o pensamento, mano, é igual você tomar antitérmico e você tem uma inflamação que está te dando febre. Se você tem uma inflamação que está te dando febre, você toma antitérmico, passa a febre, mas não cura a inflamação. É a mesma coisa mudar de ação sem mudar o pensamento. Como que muda o pensamento? Como que muda? Acessando um estado diferente de consciência. Como que acessa um estado diferente de consciência? Como que atinge novas percepções? Através de experiências de decisão. Em retórica, é um artifício usado para retornar a uma afirmação feita para refazê-la em seguida, corrigindo-a, enfatizando-a ou atenuando-a. Olha que louco isso. Em em religião, metanoia, no contexto das discussões teológicas, foi traduzido como arrepender-se. Pode-se compreendê-lo melhor à luz da noção da conversão. Quem se converte? O batismo, né? O sepultamento da velha criatura, o nascimento de um novo homem. Paulo, em uma das epístolas, ele diz: logo, assim entendemos, se um morreu por todos, logo todos morremos. Para que? Como que é? Se um morreu por todos, logo todos morremos. Para que, através dessa consciência, possamos a viver não mais na vida antiga, mas numa nova, em nome daquele que morreu por ela. Ou seja, a morte do Cristo representava o sepultamento de todos eles, porque se um morreu por todos, logo todos morremos. Entende? E isso está permeado nas músicas, nas canções, nas crenças, enfim. Tal conversão não se limita a uma mudança de mentalidade, mas também implica mudança de comportamento, de atitude, de maneira de ser e de viver. Em psicologia, Jung utiliza o termo na sua concepção no processo de individuação. E esse é um dos assuntos da próxima live, porque esse já está até escrito. Que é para designar uma transformação da psique por uma espécie de cura iniciada por forças inconscientes. Trata-se de uma transformação, uma separação. É como se você saísse do ambiente que você está para alcançar uma nova forma de compreender a vida. Mas enfim, não vou entrar muito nisso não, senão vai ficar parecendo muito místico essa viagem, você vai achar, aí lá vem o Charles, não é não. É uma coisa muito sólida, consciente e aplicável, que vai permear a sua jornada como um artista. Entender que a arte é um chamado a transgredir constantemente uma vida de rotina e de aceitação. É se inovar. Dia 3 de agosto, às 8 horas da noite, eu vou estar divulgando nos meus stories nos próximos dias. Na terça-feira, agora, eu vou estar na Argentina, em Buenos Aires. Eu pretendo, no domingo, dia 31, estar desenhando numa praça, lá na Argentina, em Buenos Aires, numa feira hippie que tem lá, uma feira de artes. Eu quero muito estar lá desenhando. Vou postar story, vou fazer um burburinho aí, vocês vão saber. E fica com a gente nos próximos dias que eu vou estar divulgando muita coisa legal, porque eu quero, antes dessa live, ir discorrendo sobre esse assunto. Para no dia que chegar na live, todo mundo já tá ali, ó, inflamado por esse chamado
a transgredir em nome da arte. Beleza? Vou ligar os comentários aqui rapidinho. Já vai dar 9 horas. Olha só que legal, consegui terminar no horário. E eu vou fazer um post. Aliás, não vou fazer um post não. Eu já fiz um post agora há pouco. Antes da live começar, 1 hora atrás, mais ou menos, um pouco mais. Deixa eu ver o que é isso aqui. Não, eu tô vendo aqui o que é esse negócio de moderador aqui, sei lá. Enfim, eu fiz um post e eu gostaria que vocês comentassem. Você que assistiu essa live, vai lá no post que eu fiz, comenta lá o que você achou dessa live, o que você absorve do texto que eu escrevi, que tá lá. O que eu escrevi tem a ver com tudo que a gente falou aqui. Eu gostaria muito que vocês interagissem. Beleza? Fiquei emocionado, estou fazendo seus cursos e sabe que tenho muito orgulho de você. Bravo demais. Obrigado, mano. Obrigado. É isso. Galera. Obrigado pela presença e nos próximos dias aí a gente vai aparecendo para dar novas notícias. Ok? Obrigado. Beijo no coração aí de vocês e tamo junto. Vou deixar salvo ali no IGTV, mas comenta no post, tá? No post, por favor. Ah, e outra coisa, depois que tiver salvo no IGTV, peraí, não vai embora não. Depois que tiver salvo ali no IGTV, envia para outras pessoas. Me marca nos stories, compartilha com outros. E para você, a gente não falou de desenho aqui. A gente não falou de desenho, a gente falou de vida. A gente falou de transformações, de decisão, de força de decisão. Então compartilha nos seus stories, divulgue para os seus amigos, convide para assistir. Vamos engrossar o caldo, vamos fortalecer a cena para esse negócio ficar bonito. Legal? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Até mais. Valeu, gente.